E aí, beleza? Na Virgínia, o Clube de Astronomia do Ensino Médio se reúne à noite para observar as estrelas com seus telescópios. Léo Biderman fica confuso porque vê algo no céu que não consegue identificar. Então, seu professor pede que ele tire uma foto para enviar a um astrônomo profissional. As fotos chegam a um observatório no Arizona, onde o Dr. Wolf usa seu telescópio enorme para conferir as informações. Para surpresa dele, ele descobre um cometa que vai colidir com a Terra. Ele tenta imediatamente enviar essa descoberta por e-mail, mas o servidor está fora do ar. Em vez disso, ele coloca os dados em um disquete e batiza o cometa de Wolf Biderman. Depois, Wolf desce a montanha de carro, enquanto ainda tenta ligar para seus superiores no celular, mas só consegue cair na caixa postal. Ao mesmo tempo, um caminhão vem na pista oposta e o motorista se distrai quando derruba um cigarro no colo. Como Wolf também está distraído com o telefone, eles não se veem e seus veículos colidem. O carro de Wolf cai da montanha e pega fogo. Um ano depois, em Washington, D.C., a pesquisadora de notícias Jenny implora ao chefe para deixá-la ser âncora, mas ele recusa de novo. Em vez disso, manda que ela pesquise a renúncia repentina do secretário do Tesouro. Durante o almoço, Jenny se encontra com a mãe, Robin, que revela que o ex-marido de Jenny, Jason, se casou com outra mulher e eles têm gêmeos. Mais tarde, Jenny conversa com a assistente do secretário e descobre que ele pediu demissão depois de falar com o presidente sobre Ellie, que a assistente supõe ser uma amante. Jenny consegue encontrar o secretário se preparando para partir com a família em um barco cheio de suprimentos. O homem fica paralisado quando Jenny menciona Ellie e pede compaixão se ela divulgar a história, explicando que só largou o cargo para ficar com a família. No caminho de volta, o carro de Jenny é cercado por veículos pretos que a forçam a encostar. Descobre-se que é o serviço secreto, que a coloca em outro carro para levá-la a um restaurante. Jenny fica surpresa ao encontrar o presidente Beck esperando por ela. A forma como ele pronuncia faz Jenny perceber que o segredo não é o nome Ellie, mas as iniciais ILE. Beck explica que vai falar sobre o assunto em 2 dias, durante uma coletiva de imprensa, e pede para ela ficar em silêncio até lá, prometendo a primeira pergunta como recompensa. Ao voltar ao escritório, Jenny pesquisa Ellie na internet e cai em um site de paleontologia. A sigla significa Evento de Nível de Extinção e se refere ao cometa que matou os dinossauros. Naquela noite, Jenny encontra o pai, Jason, e a nova esposa dele. Eles ficam tristes por ela não ter ido ao casamento e até lhe dão brincos caros, mas Jenny não para de pensar na tragédia que se aproxima. Depois de beber muito, ela pede que o pai volte para Robin e vai embora. No dia da coletiva, o chefe de Jenny fica na última fileira enquanto ela consegue a segunda. O presidente Beck conta a todos sobre o cometa Wolf Biderman, que é maior que o Monte Everest e vai atingir a Terra em 1 ano. Os Estados Unidos se uniram à Rússia para construir uma nave chamada Messiah, que vai interceptar o cometa e explodi-lo. Beck também apresenta a equipe da Messiah, que aparece em uma videoconferência para explicar como vai pousar na superfície do cometa e colocar as ogivas. O presidente pede para todos continuarem com a vida normalmente e não fazerem estoque de produtos. Então ele vai congelar salários e preços. Como prometido, Beck deixa Jenny fazer a primeira pergunta, e ela arrisca perguntando 3 coisas, incluindo a renúncia do secretário. Beck admite que a sobrevivência humana está em jogo, mas acha que não há motivo para pânico, pois eles vão vencer essa luta. Outro repórter pergunta sobre a descoberta e Beck explica que os cientistas responsáveis pela descoberta morreram em um acidente de carro. Em casa, a família de Léo ouve o nome e se pergunta se tem a ver com eles. Logo, todos os vizinhos aparecem na casa querendo respostas. Alguns dias depois, Léo está em todos os jornais e revistas. Ele dá uma coletiva na escola contando o que realmente aconteceu e todos agora o acham legal. Enquanto isso, a equipe da Messiah faz uma festa para aproveitar um dia feliz com as famílias antes de se dedicarem a treinar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Naquela noite, eles saem para um bar e discutem os riscos da missão. Por causa do período de rotação do cometa, a equipe tem apenas uma janela de 7 horas para pousar
nele antes do nascer do Sol, eles precisarão trabalhar rápido, porque quando o cometa for alcançado pela luz solar, haverá erupções perigosas de gás. 2 meses depois, a equipe finalmente deixa a Terra em um ônibus espacial que os levará até a estação onde construíram a Messiah. Toda a imprensa cobre o lançamento e explica que a Messiah era originalmente um projeto chamado Orion, desenvolvido pelos russos para a guerra nuclear. Ela usa um sistema de propulsão nuclear protótipo que vai permitir que a equipe chegue ao cometa antes de ele se aproximar demais da Terra. A tripulação é transferida com sucesso do ônibus espacial para a nave Messiah, e agora eles têm uma longa jornada pela frente até encontrar o cometa. 5 meses depois, repórteres do mundo inteiro se preparam para cobrir a aterrissagem da Messiah, e Jenny fica chocada ao descobrir que finalmente vai ser âncora, já que foi ela quem revelou a história. Enquanto isso, a equipe finalmente consegue ver o cometa e fica impressionada com o tamanho dele. Eles começam a preparar as ogivas, movendo-as com cuidado em gravidade zero. Na Terra, Jenny explica ao público que a Messiah terá que voar pela cauda do cometa, cheia de pedras, areia e gelo. Logo, a Messiah começa a atravessar essa cauda, e os pilotos fazem o máximo para desviar de todos os possíveis perigos. Entretanto, há rochas enormes demais, então a nave ainda é atingida algumas vezes. Felizmente, os danos são mínimos e a Messiah pousa em segurança no cometa, restando agora 6 horas e 18 minutos para concluir a missão antes do amanhecer. Os astronautas saem com uma máquina especial que começa a perfurar imediatamente. Nas primeiras horas, tudo corre bem, mas eventualmente a broca fica presa. O buraco que eles fizeram até agora não é fundo o suficiente para as ogivas causarem dano real, então alguém precisa descer e liberar a broca para concluir a missão. Com apenas 20 minutos restantes, os pilotos na nave percebem que a equipe está demorando demais e não terá tempo de voltar. Eles decidem voar mais perto para resgatá-los, mesmo que isso signifique talvez não ter combustível suficiente para retornar à Terra. O comandante Monash desce no buraco e descobre que ele se abre em uma caverna. Isso fez a broca ficar prensada na lateral. Depois de muito puxar e até pular sobre ela, Monash finalmente consegue soltá-la e começa a subir o mais rápido possível. Os pilotos chegam com a nave, mas precisam parar de voar para economizar combustível. Então pousam a uma distância de corrida atrás da equipe. Infelizmente, o tempo se esgota e o Sol aparece. Pouco a pouco, a luz atinge o cometa. Então, os astronautas cobrem seus visores com protetores solares. Uma erupção de gás joga Monash para fora do buraco antes que ele consiga terminar de subir. Sem tempo de cobrir o visor, o rosto dele acaba queimado. A equipe consegue segurá-lo pelo cabo de segurança e puxá-lo de volta antes de começarem a correr em direção à nave. O gás continua explodindo do solo acima deles e acerta o oficial médico, que é lançado para o espaço aberto. O resto da equipe chega a Messiah a tempo e a nave decola antes que a temperatura piore. Alguns astronautas querem resgatar o doutor, mas não há combustível ou tempo para isso. O rosto de Monash fica em estado terrível e ele não consegue enxergar. Agora, o capitão Tanner assume o comando. A Terra recebe uma atualização da missão. A equipe plantou as ogivas, mas perdeu um homem no processo. Jenny lê algumas palavras para homenagear a memória do médico. Quando a Messiah está a uma distância segura, a tripulação detona as ogivas. A onda de choque da explosão alcança a nave, sacudindo tudo e interrompendo a transmissão com a Terra. Os astronautas correm para minimizar os danos e conter qualquer incêndio antes que comece, ajudando a nave a se estabilizar rapidamente. Eles discutem o que fazer agora e, considerando os danos, concordam em voltar para casa. Momentos depois, o presidente Beck recebe más notícias e precisa compartilhá-las com o país da maneira mais cautelosa possível. Acontece que a detonação das ogivas só conseguiu partir o cometa em 2 metades, e cada pedaço ainda é grande o bastante para causar danos catastróficos ao planeta. Ambos os pedaços estão indo em direção à Terra e a NASA perdeu todo o contato com a Messiah, então não sabem se a tripulação está viva. Beck anuncia que o governo tem escavado cavernas de abrigo nos penhascos do Missouri para usá-las como bunker, capazes de abrigar 1 milhão de pessoas, além de animais e plantas suficientes para repovoar a Terra depois que tudo acabar. 200 mil indivíduos
indivíduos já foram selecionados, incluindo líderes, médicos, cientistas, engenheiros, professores, soldados e artistas. Em um mês, uma loteria nacional escolherá os outros 800 mil. Os detalhes do procedimento da loteria são enviados para Jenny, que os compartilha em seu programa. O sorteio será em agosto e definirá os vencedores pelos números de seguro social. Entretanto, pessoas com mais de 50 anos não podem participar, a menos que sejam cientistas escolhidos para a reconstrução. Logo, a família de Léo recebe uma ligação, avisando que eles fazem parte do grupo pré-selecionado. Faltando apenas 4 semanas para o impacto, Jenny visita Robin, que não participará da loteria. Jenny admite que acha injusto ter sido pré-selecionada só por ser jornalista. Enquanto isso, Léo pede Sarah em casamento para que ela também seja legalmente da família dele e possa entrar no bunker. Sarah não quer deixar os pais para trás, mas Léo promete usar sua fama para colocá-los na lista. Conforme os dias passam, as pessoas pelo país entram em pânico e saqueadores começam a incendiar lojas abandonadas. O fogo não é contido porque os bombeiros estão ocupados preparando os abrigos. No resto do mundo, as coisas também não vão bem. Grandes cidades na América Latina foram tomadas por gangues de saqueadores e em Moscou há brigas por comida e combustível. 2 semanas antes do impacto, Tanner faz alguns cálculos antes de ver como Monash está. O rosto dele não tem mais bolhas, mas os olhos continuam prejudicados. A única coisa que ele enxerga ocasionalmente são flashes de luz. Tanner decide ler para entretê-lo. Quando chega a hora de evacuar, a Guarda Nacional deixa Léo levar sua família e Sarah, mas não a família dela, mesmo com o pedido de Léo. Sarah se recusa a abandonar seus entes queridos e prefere ficar, tendo que ver o ônibus levando Léo embora. Jenny fica sabendo que Robin tirou a própria vida. Depois de pegar os pertences da mãe no necrotério, ela se senta na chuva para lamentar. Jason aparece para buscá-la e revela que a esposa o deixou para se esconder com a família dela. Jenny diz que se sente órfã antes de partir sozinha em um táxi. 5 dias antes do impacto, as pessoas selecionadas e os animais resgatados começam a chegar ao bunker nos penhascos de calcário do Missouri. Uma multidão se reúne atrás da cerca pedindo para ser salva. Léo vê as pessoas que trouxeram bebês e ouve um soldado dizer que ficarão no bunker por 2 anos. Recusando-se a continuar sem Sarah, Léo se despede da família e foge para resgatar a esposa. Na emissora de notícias, Jason traz fotos de infância para Jenny e de seu último adeus, deixando-a em prantos. Naquela noite, a NASA lança uma série de mísseis conhecidos como Titans para destruir o cometa, e Jenny acompanha a trajetória deles em seu telejornal. Beck divulga os resultados. Os mísseis falharam, a humanidade precisa se preparar para o impacto. O pedaço menor do cometa foi batizado de Biedermann e vai atingir a Terra em 12 horas, perto de Cape Hatteras, no Oceano Atlântico. Isso significa que um tsunami chegará à costa leste dos Estados Unidos e destruirá cidades muito importantes como Nova York e Filadélfia. O corpo principal do cometa, chamado Wolf, cairá no oeste do Canadá algumas horas depois, e esse será realmente o evento de extinção em escala global. Durante 2 dias após o impacto, poeira e destroços encherão o céu e o deixarão escuro por 2 anos. Sem luz solar, toda a vida vegetal e animal morrerá. 10 horas antes do impacto, Tanner termina seus cálculos e anuncia que tem um plano. Eles não podem fazer nada em relação ao fragmento Biedermann, mas ele acredita que podem parar o cometa principal chamado Wolf para salvar a humanidade. Como as erupções de gás criaram uma fissura enorme até o centro do cometa, eles podem colocar as ogivas restantes nesse buraco e explodi-lo em pequenos pedaços. A nave Messiah não tem muito combustível sobrando, então não pode pousar no cometa nem partir depois do serviço. Eles vão jogar a própria nave na fissura e morrer no processo. É difícil encarar a ideia, mas a tripulação concorda que não há outra opção. Eles entram em contato com Houston e compartilham o plano para levar esperança às pessoas. Na Terra, Léo pega carona para voltar para casa, mas Sarah e a família dela já foram embora. Ele lembra que o pai de Sarah tinha uma bicicleta e a pega emprestada para sair da cidade mais rápido. Há um trânsito enorme bloqueando todas as estradas, mas a bike permite que Léo se mova com facilidade entre os carros parados. Ele encontra Sarah e os pais dela pedem para ela ir embora com o irmãozinho. Os 3 jovens fogem na bicicleta enquanto os pais dela os veem chorando. Na emissora de notícias,
depois, os jornalistas tiram palitinhos para decidir quem vai para o bunker com Jenny. Porém, ela se sente culpada porque a chefe tem uma filha, e quando o helicóptero chega para buscá-la, Jenny deixa a chefe e a criança irem em seu lugar. Depois disso, Jenny vai até a praia encontrar Jason, onde eles se reconciliam antes de concordarem em esperar o fim juntos. Nesse momento, pessoas do mundo inteiro veem o fragmento Biderman descendo do céu até atingir o Oceano Atlântico. Acontece uma explosão gigantesca, o céu escurece e um tsunami enorme se forma. Logo, a onda cobre Nova York, derrubando milhares de prédios e matando todos que não conseguiram escapar. Jenny e Jason se abraçam na praia enquanto também são mortos. A Estátua da Liberdade é destruída e sua cabeça agora boia junto dos destroços. A água chega às estradas da costa, então as pessoas abandonam seus carros e correm em pânico para terrenos mais altos. Os pais de Sarah ficam para trás, escolhendo partir com dignidade. Léo, Sarah e o bebê ainda sobem o morro correndo, mas logo precisam largar a bicicleta e continuar a pé como todo mundo. 2 minutos antes do segundo impacto, a NASA coloca a tripulação da Messiah em contato com suas famílias para a última despedida. Infelizmente, a esposa de Monash está presa no trânsito e não chega a tempo. Os 2 filhos de Tanner estão servindo na marinha e não puderam ser encontrados. Então Tanner reza para sua falecida esposa, dizendo que em breve estarão juntos. Quando a NASA está quase encerrando a transmissão, a esposa de Monash aparece com o bebê e ele consegue dizer adeus também. Começa a contagem regressiva. A equipe troca suas últimas palavras enquanto a Messiah entra na órbita do cometa e passa pela fissura no momento certo. As ogivas são detonadas e o cometa explode em milhões de fragmentos minúsculos. Na Terra, Léo e Sarah chegam ao topo do morro e veem os pedaços no céu como se fossem fogos de artifício. Alguns dias depois, quando as águas do Atlântico finalmente baixam, Beck faz um discurso reconhecendo todas as vidas perdidas em cada continente e pedindo que as pessoas se lembrem dessas perdas ao reconstruir o futuro. Terminando assim Deep Impact, filme de ficção científica e mistério de 1998. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.